O episódio começa mostrando a Bankai de Mayuri que acabou de comer o Pernidas e ele dando risada. De repente algo começa a acontecer dentro dela e ela explode, meu amigo. Agora vemos o grupo do Kyoraku correndo e eles percebem que algo deu errado com Mayuri. Urahara fala que conhecendo ele vai ficar tudo bem. Shinji fala que tá osso, pois não sabem onde estão sendo atacados e não podem diminuir o ritmo. Aí vemos Lily Barro mirando neles e falando que se alguém fizer um movimento errado ou estiver com medo e se precipitar, é um perdedor que merece ser abandonado. Nesse momento Kyoraku fala que está na hora de agir, para e vira com as suas espadas na mão. Kyoraku vê uma luz e vai dizer que encontrou ele, mas bem na hora ele leva um tiro. O pessoal vai de encontro ao Kyoraku, que está caindo, e Lily Barro fala que por culpa de um, todos quebram a formação. Ele começa a escutar uma voz, e vemos imagens de Kyoraku aparecendo e desaparecendo. Lily Barro começa a olhar para todos os lados e de repente Kyoraku está atrás dele e ataca, mas corta apenas sua arma. Kyoraku elogia que Lily Barro tem bons reflexos e que ele é rápido, mas perdeu a sua arma e que agora vai perder a sua vida. Lily Barro fica sem entender o que houve, pois ele atirou nele, mas do nada o cara estava atrás dele atacando. Kyoraku pergunta se ele nunca jogou um tipo de jogo chamado Borihama. Ele explica que é uma brincadeira de criança e que é da cultura deles. E do nada começa a elogiar a Nanao por ter conseguido acompanhar ele. E ela está atrás de uma parede escondida. Ele fala para ela sair dali, pois é perigoso. E ela diz que não vai sair. Então ele pede que ela vá avisar o pessoal para seguir em frente. Ela diz que vai avisar e já volta. Mas antes brinca com ele para ele não morrer, senão ela vai raspar os pelos do seu peito. Kyoraku diz que ela está começando a ficar igualzinha a Lisa. Lily Barro fica bravo e diz para parar com a palhaçada. Ele diz que receberam as informações de cada Shinigami e que sabem sobre a Shikai e Bankai de todos. Ele fala que a Shikai dele usa brincadeiras de criança para atacar. Kyoraku explica a brincadeira de como conseguiu chegar até ele. E devido a isso ele conseguiu ver onde ele estava pela energia espiritual. E que foi até lá rapidamente e deixou uma imagem para trás. Mas que a brincadeira tem um ponto fraco, que se ele for pego se movendo, ele perde. Kyoraku fica feliz, pois ele entendeu como funciona bem rápido. Lily Barro diz que foi um erro explicar as regras para ele. Mas Kyoraku diz que a imagem que ficou para trás não foi uma ilusão, e sim a pressão espiritual que ele solidificou. Assim fica mais difícil dele saber o que é real ou não. Eita complicação! Lily Barro diz que é besteira, pois ele nunca cometeria um erro de cair num truque desse. Kyoraku diz que ele cometeu esse erro sim, e bota a banca dizendo com orgulho que ele é o capitão geral das 13 divisões. Agora vemos Nanao falando com o grupo, para seguir em frente conforme as ordens do capitão. Shinji já mete o louco e sai correndo na frente, já que ele mandou, né? A Momo entende errado e diz que eles vão ajudar o Kyoraku, mas ela vê o Shinji indo embora e pede para ele esperar. Ele diz que estão sem tempo e que precisam seguir. Shinji pergunta para Nanao o que ela acha. Ela diz para eles seguirem e que ela vai voltar. Aí Shinji faz outra pergunta. O que eles acham que o Kitaki diria se ele estivesse ali? Nisso aparece a imagem de Kitaki, dizendo que se ele falou que vai ficar bem, então ele vai ficar bem, e que é para seguirem. O pessoal fica calado, e ele diz, já que vocês já sabem, devemos seguir. Shinji fala mais uma coisa, se fosse o Yamamoto faria a mesma coisa, porque isso significa ser o capitão geral. Eles carregam a vida de seus oficiais no ombro. Agora vemos os dois, e Kyoraku vai para cima usando a sua técnica. Lily Barro pega ele e atira em seu peito, mas Kyoraku ataca da sombra e ele desvia. Ele atira no Kyoraku que desvia também. Ele elogia Lily Barro porque foi a primeira vez que alguém desviou do Kagione na primeira tentativa. Lily Barro fala que tem as informações sobre eles, e ao contrário não. Aí Kyoraku sente que seu pé levou um tiro. Ele se surpreende, pois pensou que tinha esquivado. Ele brinca que não é justo ele não falar nada sobre ele. Lily Barro fala que não tem a intenção de criar uma luta justa.
e também acha que se falar não vai mudar nada. Então ele se apresenta e diz que seu poder acerta tudo e que não há espaço para o conceito de se esquivar para evitá-lo. Kyuraku avança e leva um tiro, mas vemos uma sombra atrás do Lilibarro e ele diz que ele viu uma sombra. Lilibarro faz uma cara de bunda e Kyuraku praticamente diz isso, mas fala que ele se questiona como ele desviou. Kyuraku diz que não desviou e ele acertou após a imagem dele, que é outro jogo, e diz que a coisa assustadora das crianças é que não se sabe quando eles vão mudar de brincadeira. E mesmo que ele não esteja interessado, quando a criança pega na sua mão, você fica preso até morrer brincando. Lilibarro mira sua arma e diz que ele foi descuidado, pensando que poderia cortá-lo de perto. Kyuraku diz que sim, e que ele já foi cortado. Aí vemos a arma dele sendo cortada e caindo. Kyuraku diz que pensou que tinha cortado o braço dele junto, mas parece que ele não se aproximou o suficiente. Lilibarro pega a distância e refaz a sua arma. Ele explica que aquela arma é o seu arco e é feita da partícula espiritual dele. Pelo menos agora ele está explicando as coisas. Kyuraku fala que entende, mas que ele esqueceu das regras e aparece atrás dele e ataca. Lilibarro desvia abaixando. Kyuraku explica que se ele tirar os olhos dele, o que vai acontecer é que ele vai ver uma sombra. Logo vemos várias sombras cercando Lilibarro e a espada de Kyuraku atravessa o seu peito. Vemos o olho de Lilibarro abrindo e ele diz que é a terceira vez. Ele diz que só pode usar o seu poder total quando seus olhos estão abertos. Então vemos que a espada de Kyuraku começa a passar pelo corpo dele sem feri-lo. Kyuraku diz que então com os dois olhos abertos, as regras não se aplicam mais. Lilibarro diz que nesse momento não há arma que possa matá-lo. Ele está autorizado a abrir os seus olhos apenas em alguns momentos, quando ele está em perigo durante a batalha. Lilibarro diz que ser forçado a abrir o seu olho 3 vezes é imperdoável. E assim começa um brilho exalando seu poder e ele se transforma. Então Kyuraku é atingido. Agora vemos ele fugindo e sangrando, até que ele se esconde e vemos os seus ferimentos. Kyuraku ainda diz que seria mais fácil ele ter morrido logo, e que não queria ser tão forte, pois ele não morreu e nem desmaiou. Mas logo ele foge, pois continua sofrendo ataques. Ele entra em um local, mas Lilibarro aparece em sua frente. Como a espada não acerta ele, Kyuraku lança um Hadou número 78, Zangerin. Tudo é destruído, mas mesmo assim Lilibarro não sofre danos. Agora vemos Kyuraku escondido em algum lugar, falando que pensava que o Hadou ia fazer algum dano pelo menos, mas não deu em absolutamente nada. Ele diz que está onde eles chegaram e espera que esteja longe de todos. E aí, meu amigo, tá na hora mais esperada. Ele pega as suas espadas e diz Bankai. Vemos Ichigo indo para cima do Naki, mas logo ele sente a pressão espiritual do Kyuraku junto de Naki. E fazem aquela cara de assustados. E vamos vendo que isso afeta todos que estão ali. Agora vemos Kyuraku dizendo Katenkyotsu Karamatsu Shinji. E isso cobre todo lugar. Ele aparece na frente de Lilibarro e pede desculpa por fazê-lo esperar. Ele pergunta o que Lilibarro acha e ele entende que Kyuraku liberou a sua Bankai. E diz que parece que as cores do mundo estão diferentes. Ele sobe e faz um ataque. Vemos uma grande explosão. Lilibarro ainda diz que não tem dados sobre a Bankai dele, mas uma coisa ele sabe, que se o portador morrer acaba tudo. Vemos um sangue escorrendo, mas é do Lilibarro. Kyuraku aparece e diz, primeiro ato, Tamerai Kuzo no Waka Shiai. As feridas infligidas nele aparecem no inimigo. Lilibarro não entende e Kyuraku diz que é sua Bankai. E fala chega de conversa entre os atos e pede silêncio. Segundo ato. Zanki no Shitime. Começam a aparecer manchas em Lilibarro. Isso é uma doença incurável e começa a sair sangue pelos seus olhos. Agora vamos para o terceiro ato. Dangyo no Fuchi.
Eles estão afundando nas águas e faz com que a pressão espiritual seja afundada até que se esgote. Lilibarro tenta fugir batendo suas asas, mas ele continua afundando. De repente vemos uma mulher que abraça Kyurako. É Ohana, a Bankai de Kyurako. Ela diz que o kimono dele está rasgado e que é bem feito, por ele ter guardado isso de uma outra mulher. Ele diz que ela continua sendo malvada, e ela diz que é a espada dele e que vão ficar juntos até a morte pelo bem ou pelo mal. Lilibarro pergunta com quem ele está conversando, e já fica pistola dizendo que se ele acha que ganhou mesmo ou se acha que é capaz de matá-lo. Ele diz que uma mera Bankai de um Shinigami não pode matá-lo. Kyurako guarda suas espadas, e vemos uma linha de fumaça saindo de seus dedos. Agora ele apresenta o ato final. Itokiri Basami Shizume no Nodobui. E assim explode a cabeça de Lilibarro e ele cai nas profundezas. Kyurako também cai, mas ele cai no colo da Ohana. Ele diz que não é uma coisa ruim ter sua Bankai mulher e poder descansar no colo dela. Ela ataca seu olho, mas ele desvia assustado e pede para ela ter calma, pois ele já não tem um olho. Ohana diz que está feliz que ele venceu, e ele brinca perguntando o que houve, pois ela nunca foi gentil desse jeito. E assim acaba o episódio. Meu amigo, esse foi o melhor episódio de Bleach. Sem enrolação, vimos ação o tempo todo e o quão top é a Bankai do Kyurako, mostrando todas as suas habilidades. Mas e aí, o que será que vai acontecer no próximo episódio? Como será que vai ser essa luta do Ichigo contra o Naki? E o final da luta do Mayuri versus o Pérnidas? Bom, vamos ver o que vai rolar. Se você ficou até aqui, já deixa aquele like no capricho, se inscreve, valeu demais, tamo junto e fui!